Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, ó Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Deus de Israel, quem dá força e poder ao teu povo. Bendito seja Deus. Graças te damos pelo amor em ter enviado seu único Filho para nos salvar, justificando-nos gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Abençoe esse trabalho e todos nós, para que tudo concorra para a honra do teu nome e louvor dos teus atributos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que nós estamos no final da terceira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele havia se despedido dos Efésios e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde ali se demorou 3 meses. E por causa de uma conspiração dos judeus, ao embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia e, depois dos dias dos pães asmos, navegaram de Filipos ao porto de Troade, onde passaram uma semana. Não há registro anterior que Paulo havia ido a Troade. Provavelmente sim, porque dificilmente em uma semana ele teria tempo necessário para estabelecer uma igreja lá, já que esse texto diz respeito ao culto público daquela igreja. Então vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema o culto realizado em Troade. A ênfase desse texto está no culto público. E eu chamo a atenção, em primeiro lugar, com base nos versículos de 7 a 10, o culto, a morte e ressurreição de Eutico. Em segundo lugar, com base no versículo 11, nós temos a despedida de Paulo. E em terceiro lugar, com base no versículo 12, o resultado ou a consequência dessa despedida. Com relação ao culto, é-nos informado 3 coisas a respeito da reunião que Paulo conduziu em Troade, aqui no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Há 3 dados sobre a circunstância do culto: o dia, a hora que podemos deduzir e o lugar. A primeira informação é que o culto aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, o dia apropriado para adorarmos e descansarmos. Da segunda informação, podemos apenas inferir. Provavelmente não foi à tarde, mas às 19 ou 20 horas. Era o último dia de Paulo ali em Troade e o culto foi programado para se estender um pouco mais. É-nos dito que Paulo exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Mesmo assim, foi um discurso prolongado, longo. Dá para pressupor que a igreja tinha muita alegria. Eu chamo a atenção para os 2 elementos do culto, aqui descrito: o partir do pão e a pregação. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Claro que não devemos supor que isso seja uma regra. Lucas apenas narra de uma forma sucinta e rápida, porém, é certo que o culto teve oração, leitura da palavra, louvor,
cânticos de hinos e salmos, porque Paulo recomenda à igreja que adoremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo partir do pão era um termo técnico da época para designar o sacramento, a ordenança da ceia do Senhor. No capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ênfase da passagem não é tanto na celebração da ceia do Senhor, mas sim na pregação e exposição bíblica. Martinho Lutero achava que a pregação era mais importante do que a própria leitura e estava acima da Santa Ceia, porque na mesa do Senhor deveria constar a pregação do Evangelho. Mas sem dúvida o partir do pão é um sacramento designado e empregado por Cristo para comunicar seus benefícios da redenção ao seu povo. Não há virtude ou eficácia no pão e tampouco no pastor que administra o partir dele. A eficácia santificadora do partir do pão se deve unicamente à bênção de Cristo, à operação do seu Espírito e àqueles que os recebem pela fé. O partir do pão é uma santa ordem de Cristo, na qual, por sinal sensível, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. O partir do pão aumenta a fé dos crentes e chama a atenção deles para a obediência e para o testemunho cristão. Portanto, a Santa Ceia é um meio de graça ordenado por Deus e operado pelo Espírito Santo na vida do crente, produzindo frutos e crescimento espiritual, dando-lhe capacidade para viver com maior vigilância. O partir do pão é uma solene ação de graça pelos benefícios da redenção do povo de Deus. Paulo chama esse precioso sacramento, em 1 Coríntios 10,16, de cálice da bênção. No Velho Testamento, a oferenda de sacrifícios era a principal parte do serviço no templo. A Santa Ceia se tornou o centro do culto público, a Eucaristia que comemora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando continuidade àquele extinto, mas significativo rito religioso. A ceia do Senhor é a ordenança de obrigação perpétua, onde o seu povo deve participar pela fé do seu corpo e sangue com todas as bênçãos para o alimento espiritual e crescimento em graça até que ele venha. De fato, é-nos ensinado que a Santa Ceia deve ser constantemente celebrada. Jesus, reunindo-se com seus discípulos, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Isso é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Afirmamos na realização desse sacramento que fazemos parte do sangue e do corpo de Cristo, cuja morte celebramos com alegria. Quando participamos do cálice da bênção, representamos, efetuamos e proclamamos nossa união com Cristo e comunhão uns com os outros, aceitando a nova aliança confirmada pelo sangue de Cristo. Adquirimos conhecimento para discernir o corpo do Senhor, fé para nutrir-nos dele, além do amor a Cristo e ao seu povo. Como participamos do sangue do corpo de Cristo? Não participamos material e fisicamente ou do seu corpo ora glorificado no céu, mas recebemos o corpo de Cristo como que entregue à morte por nós e seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Apropriamos dos efeitos e das virtudes sacrificais da sua morte na cruz pela fé. Assim, da mesma forma que esposo e esposa são dois em uma só carne pela fé, nos tornamos uma só carne com ele para sermos carne da sua carne. Em que sentido alimentamos espiritualmente da Santa Ceia? Jesus disse: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Dito por João no capítulo 6.
Então Jesus não estava falando literalmente para comermos sua carne e bebermos seu sangue, pois as palavras que eu vos tenho dito, disse ele, são espírito e são vida. Porém, o Senhor deve ter em mente uma participação espiritual dos benefícios da redenção por ele conquistada na cruz pelos eleitos e simbolizada pela Santa Ceia. Portanto, ao participarmos da Santa Ceia com fé, temos nossa vida espiritual nutrida, crescendo na graça e no amor, tanto para com o Senhor quanto para os outros. Devendo constantemente estar vigilantes para sempre atendermos a essa ordenança, a fim de que cresça cada vez mais nossa comunhão com Deus. Mas a passagem continua, e aqui nos versículos 8 e 9 nós temos a morte do jovem Eutico. Nós lemos: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O cenáculo era um compartimento no terceiro andar, onde comumente as casas da época tinham 2 ou 3 andares. Nesse texto, o jovem caiu do terceiro andar. E Lucas nos chama a atenção no versículo 8, porque ali havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Thomas Edison, em 1879, construiu a primeira lâmpada incandescente, mas na época eram as tochas que iluminavam, e deveria ter muita fumaça e cheiro forte de óleo. E no versículo 9 é-nos informado que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Jovem no grego, Neanias, era jovem cerca de 13 anos. Podemos imaginar, diante do prolongado discurso de Paulo, aquele jovem cuja idade já não aguentava ficar muito tempo acordado, pois não era usual o culto demorar tanto tempo. Paulo falou mais do que o normal, então a idade já não permitia tanta atenção e resistência. Podemos imaginar aquelas tochas, a fumaça, os olhos vermelhos. Então, vencido pelo sono, vencido no grego é catafero. A ideia é aquele jovem estava lutando pesado contra o sono. E o que aconteceu? Pegou todo mundo de surpresa. O culto foi interrompido. Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Mas no versículo 10, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Podemos imaginar que milagre, o fato do menino ter ressuscitado. Nós temos aqui, mais uma vez, os atos do próprio Senhor Jesus glorificado por intermédio do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. E no versículo 11, temos a despedida de Paulo. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Com essa expressão, e ainda lhes falou largamente, falou no grego homilia, é utilizado para uma conversa e não para o termo técnico usualmente utilizado para a pregação e ensino do Evangelho. A mesma palavra aparece no capítulo 24, versículo 26, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. É a mesma palavra que conversava com ele. O governador, querendo dinheiro, chamando frequentemente Paulo, conversava com ele. E Lucas 24:14, a respeito dos discípulos de Maús, eles conversavam a respeito de todas as coisas que haviam sucedidas com o Senhor Jesus. E finalmente, no versículo 12, temos o resultado da despedida. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Claro que não devemos imaginar que a alegria deles foi apenas por causa da ressurreição do rapaz, mas pela obra de Deus e pelo culto completo. E quais as lições que daqui podemos extrair? A primeira é a importância do dia do Senhor.
Os missionários chegaram segunda-feira ou mesmo domingo e esperaram o culto público no domingo subsequente para poder partir o pão. O sábado não é uma lei cerimonial que tenha passado. A Páscoa foi mudado para a Santa Ceia, a circuncisão para o batismo e o sábado para domingo. Por que anularíamos os 10 mandamentos? Então existem só 9 mandamentos? Não devemos guardar de forma legalista. Os judeus enfatizavam a forma e perdiam o conteúdo, se tornando hipócritas. Jesus condena os religiosos, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O domingo foi feito para nos deliciarmos dele. É um presente de Deus. Devemos descansar e cultuar nesse dia. Houve uma modificação na antiga dispensação para a nova, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Paulo falou para levantar ofertas no dia do Senhor, quer dizer, no domingo. A primeira lição, devemos santificar o domingo não como um peso ou fardo, mas como um privilégio para descansar o corpo, que é frágil. Em segundo lugar, a morte e ressurreição de Eutico. Não temos mais o poder apostólico de dizer levanta e anda. Esses dons extraordinários foram dados aos apóstolos. É verdade que Filipe e Estevão faziam milagres, porém eles, como evangelistas, eram o braço direito dos apóstolos. Qual o propósito dos milagres? Mostrar que o Senhor é o Messias tão aguardado e profetizado no Velho Testamento, além de autenticar a mensagem e mostrar que o reino de Deus é chegado através da libertação e purificação. Temos dificuldade de enfrentar e lidar com a morte. Ela veio por causa da queda. Ela nos surpreende, nos dá tristeza, porém Deus ainda tem o poder de ressuscitar. Existem registros históricos dessa natureza, mas são raríssimos. Não devemos sempre esperar pela ressurreição de uma morte. É muito melhor dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor o tirou. Seja feita a tua vontade. Em terceiro lugar, podemos tipificar a morte e ressurreição de Eutico, dizendo que o maior milagre é nascer de novo, ou seja, morrer com Cristo e ressuscitar com ele. Eutico iria morrer mais tarde. Colossenses 2,12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6,5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o grande milagre que Deus realizou na vida dos eleitos, o novo nascimento. Assim, a morte e ressurreição de Eutico era um tipo do novo nascimento dos eleitos. Assim como foi um grande milagre a morte e a ressurreição de Eutico, assim o maior milagre é os seus eleitos, é nós os cristãos termos nascido de novo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.